Olá, o Em Cena de hoje traz à mostra estratégias para perceber a arte no MAM. Tem também muita risada na primeira mostra paulista de stand-up comedy. Era uma bolsa Prada, então ela achou um desperdício. E ela foi correndo para o hospital e chegou lá, eu nasci dia 7 de setembro. O único médico que estava disponível era um proctologista. Eu sou a Dani Tesolin e começa agora o primeiro Em Cena de 2009. A Galeria de Arte Mônica Filgueiras apresenta a mostra Tupac Molder 3, onde um grupo de artistas decidiram, com muito humor, competência, habilidade, respeito às diferenças e talento, enfrentar o desafio de, a partir de um mesmo suporte, nesse caso o pergaminho, deixar nascerem as obras que suas hábeis mentes são capazes de criar. Estou aqui na Mônica Filgueiras, Galeria de Arte, onde está acontecendo a exposição Tupac Molder 3. Eu estou ao lado da Patrícia, da Magui e da Beth. Elas são 3 artistas que expõem aqui. Eu quero saber, Beth, quando é que começou o grupo de vocês? Olha, o grupo começou há uns 4 anos, que a gente se reunia e foi acontecendo, depois paramos um ano. E agora estamos com força total, fazendo uns saíram, outros e hoje temos uma convidada. Para essa série de trabalhos foi escolhido como suporte o pergaminho. Cada um dos 6 artistas do grupo trabalhou o material de uma forma diferente. O trabalho de Beth é repleto de histórias, trajetos e palavras. Cada indivíduo tem uma história na cabeça ou fixada em um símbolo que vem uma história por trás, ou um livro que você gostou que também está ali. Quer dizer, são histórias individuais que foram indo e aconteceu esse trabalho. A artista convidada Magui aproveitou um lado menos conhecido do pergaminho, sua utilidade na confecção de instrumentos musicais. Maggie, aqui você faz um uso do pergaminho, né, que é na pele de um pandeiro, né? Por que você teve essa ideia? Bom, eu fui numa... Bom, primeiro tinha essa coisa, tem que ser pergaminho. Aí eu fui ver no Brás, vendia umas peles, falei, ai, será que eu vou fazer com aquilo? E eu fui com uma amiga minha comprar um presente para uma criança, numa loja de criança. E lá tinha um pandeiro. Aí eu falei, gente, de que é feito isso? Ele falou, não, é de pergaminho. Eu falei, gente, está aí. Bom, levei o pandeiro, aí já começou o negócio. Aí eu deixei indo, fui na casa da Isabel, tinha o Paulo lá, e falei com ele, falei, escuta, você conhece o pandeirista? Quem é o maior percussionista brasileiro? Né? Eu falei, Jackson do Pandeiro. Aí eu entrei na internet, fui comprar as músicas, enfim, fui me inteirando, porque como eu gosto de fazer retratos, homenagens, essas coisas, então falei, bom, é ideal, porque é redondo, né? Dá um rosto de... Bom, então... O Jackson do Pandeiro nasceu. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Eu achei o seguinte, que ficava bom, porque ele é nordestino, Paraíba. E os nordestinos, muitos, vêm com umas malinhas que tem essa cor, né? Meio de papelão, de pele, Então, eu achei que ficava. E assim ela foi acontecendo, né? Então, sem querer, querendo, né? Com bom humor e crítica, Patrícia leva um símbolo da cultura contemporânea para a pré-história.
Patrícia, você trabalha com um símbolo feminino, né, da cultura de massa, que é a Barbie, né? E trouxe ela para a pré-história. Conta um pouco como é que foi isso. Bom, isso foi uma evolução do meu trabalho, né? O ano passado, eu já trabalho com o símbolo da Barbie há uns 4 anos, em pintura, objetos e instalação. O ano passado eu fiz uma exposição individual só sobre Barbie, Máscaras do Mito, onde eu apresentei várias outras técnicas. E quando eu peguei o pergaminho, eu pensei logo, me remeteu logo a uma coisa muito antiga. Então eu quis fazer uma pintura rupestre, como ela, se ela já existisse na mente dos homens das cavernas, entende? Aquele perfil longilíneo, magro, sensual, que é a Barbie. A exposição pode ser vista até dia 21 de fevereiro. O stand-up está em alta e no intuito de popularizar ainda mais o gênero, acontece até o dia 15 de março no Teatro Nair Belo a primeira mostra paulista de stand-up comedy. O evento conta com a participação de Marcelo Mencio, de Diogo Portugal e Fernando Caruso. Eu tô aqui para falar com vocês um pouco desse show. Consagrado nos Estados Unidos, o stand-up comedy apresenta um humorista de cara limpa, munido apenas de seu microfone, do texto que escreve e de um foco de luz, além de seguir algumas regras. Só pode apresentar-se sozinho, jamais em dupla ou grupo. Só é permitido apresentar-se com texto próprio, não pode usar piadas que já caíram em uso popular, não é permitido o uso de trilha sonora ou qualquer tipo de sonoplastia, cenografia ou adereço. Não pode fazer personagem ou usar figurinos engraçados. Seja você mesmo sempre. Participam desse evento 9 humoristas de 3 estados diferentes: Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, serão 5 solos de stand-up e um espetáculo que segue o mesmo estilo, só que em grupo. São 50 apresentações ao longo de 9 semanas de puro humor para agitar as férias do paulistano e ficar marcado na história como o maior evento de stand-up comedy no Brasil. Você confere na mostra confissões de acompanhantes. Sempre eu pensar assim, eu tô tão feia hoje, eu tô me sentindo uma bagaça, não tem problema. Nocaute com Marcelo Mencio de... Era uma bolsa prada, então ela achou um desperdício. E ela foi correndo para o hospital e chegou lá, eu nasci dia 7 de setembro. O único médico que estava disponível era um proctologista. La Putanesca com Angela Dipp. Se aconteceu um cataclismo, alguma coisa, a gente vai ficar em pé de uma hora para outra. E a coluna não conseguiu, não teve tempo de se adaptar. Com Diogo Portugal, de Curitiba. Do lado rola o fenômeno. Essa eu já conheço. E a mostra conta ainda com o solo de Fernando Caruso, com Papo Furado. E Fora do Normal, com Fábio Porchat, ambos integrantes do grupo Comédia em Pé do Rio de Janeiro. Agora e amanhã, alegria agora e depois, chama, essa mulher tá trincada! Ainda no teatro, confira o que rola de mais bacana nos palcos de São Paulo. Com 5 indicações ao Prêmio Shell nas categorias Direção, Atriz, Cenário, Figurino e Iluminação, a alma boa de Setsuan volta aos palcos. O texto é de Bertold Brecht e a direção de Marco Antônio Braz. A peça fala sobre limites, generosidade e oportunismo. Eu tenho uma lojinha. Você tem uma loja? Então você não é mulher da vida? Agora eu tenho uma loja, mas antes eu era mulher da vida. Se ela ficar quente e alegre, também com indicação ao Prêmio Shell de Melhor Ator para Marcelo Médici, outro destaque dos palcos de São Paulo é a peça O Mistério de Irma Vap. A direção é de Marília Pera. Quem encontra a cena com Médici é o ator Cássio Escapim. Ele sempre monta de manhã, é costume dele. No espaço dos Palrapatões, o destaque vai para a peça A Noite do Meu Bem. O texto é uma adaptação de peças de Nelson Rodrigues feita por Paulo Goulart Filho. Relações entre homens, mulheres e o amor são os temas do espetáculo. A direção é de Jairo Matos. Você não me procurou mais. Eu? Não te procurei mais?
O Museu de Arte Contemporânea da USP narra a trajetória do modernismo com 210 trabalhos. A mostra faz parte do acervo do museu e é apresentado trabalhos entre os anos 50 e o início do século XXI, como Genita Malfatti, Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral. Modernos, contemporâneos, artistas como Tarsila do Amaral, Tomi Otaki e Nelson Lerner têm trabalhos que fazem parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP, que organiza a exposição Arte Brasileira no acervo do MAC USP. A curadora Lisbeth Gonçalves selecionou obras modernas e contemporâneas entre as cerca de 8.000 da instituição para contar 50 anos de história de arte brasileira. A geometria de Tarsila do Amaral em Estrada de Ferro Central, a procura pela identidade nacional com a negra e a busca das 3 dimensões nas esculturas de Victor Brecheret são algumas das peças que compõem o primeiro núcleo da mostra, Modernismo e seus desdobramentos. O segundo núcleo da exposição, Abstração Tendências, apresenta trabalhos de artistas que romperam com o figurativismo, como Tomi Otaki e Valdemar Cordeiro. A década de 60 impulsionou transformações na arte brasileira. Era o modernismo chegando ao fim e o advento do contemporâneo. Mudam os suportes. Os trabalhos não são mais feitos somente em tela, mas com outros materiais como o jornal. Essas transformações estão ilustradas em Caminhos da Arte Contemporânea. E por fim, a série Impactos na Nova Figuração, onde podem ser vistas obras de Nelson Lerner, Wesley Duque Lee e Valdemar Cordeiro. A exposição fica em cartaz de terça a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, e sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. No próximo bloco, você confere os destaques nos cinemas. Voltamos já. A mostra Mas Este Capítulo Não É Sério relembra aquele que é considerado por muitos o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores da literatura universal, Machado de Assis. A exposição, baseada na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, foi sucesso de público em 2008 e permanece em cartaz no Museu da Língua Portuguesa até março. A exposição ela vem homenagear esse grande autor que vai além do nosso dito realismo brasileiro, que faz 100 anos de sua morte. Então esse capítulo Não É Sério é uma retomada e uma homenagem à obra de Machado de Assis, de 100 anos da sua grande criatividade, seja na escrita, seja no nosso romance brasileiro e seja mesmo no dito realismo, que ele extrapola, vai além da nossa escola realista. A curadoria é feita pelo Cacá Machado e Vadini Kitin. Eles pensaram com uma grande equipe de 20 pessoas um cenário em que os leitores de Machado ou os visitadores do Museu da Língua Portuguesa pudessem entrar pela exposição e conhecer um pouco da obra do Machado de Assis, dos seus contos, em especial Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um romance.
cartaz no Museu de Arte Moderna de São Paulo, a mostra Estratégias para Perceber a Arte estabelece uma imersão poética nas implicações da arte como forma de mediação entre o homem e o mundo, em contraponto a uma visão cientificista. São 52 obras de vários artistas e diversos suportes selecionadas do acervo do MAN São Paulo. Arte e ciência são diferentes. Uma delas tem espaço para a imaginação e para o subjetivismo. A outra vive de hipóteses, provas e objetividade. O que é específico de cada uma? Como é que elas dialogam? Essas são algumas das questões que a mostra Atenção, Estratégias para Perceber a Arte propõe. A ciência é uma explicação do mundo a partir de teorias científicas e de um contato sistemático com o mundo, né? Eu acho que a arte, embora seja associada ao campo da imaginação, associada à liberdade, ela jamais pode prescindir da percepção, né, do contato visual ou de outro contato a partir dos 5 sentidos. Então, esse campo da percepção, que é por definição ambíguo, indeterminado, é próprio da arte, enquanto que a ciência é uma explicação racional sobre o mundo, né? O primeiro conjunto de obras da mostra são os trabalhos concretistas. Muitos desses artistas do período são acusados de que reduzem a arte a uma ilustração de uma ideia anterior à própria arte. Claro que esses artistas não vão reconhecer isso, né, mas, de todo modo, a acusação neoconcretista é de um excesso de racionalismo, né, que os artistas paulistas praticavam aqui nesse momento. Uma das utopias nacionais nos anos 50 era de que o Brasil seria um país que iria se modernizar com a ajuda da ciência e da tecnologia. Tendo como pano de fundo esse contexto histórico, a arte concreta teve seu desenvolvimento. Mas as utopias não se concretizaram plenamente, e mais tarde isso se refletiu nos trabalhos de alguns artistas. E artistas como Nelson Lerner, né, com o trabalho construtivismo rural, faz uma ironia tremenda, né? O país não tinha aquela indústria como a alemã que na época da Bauhaus, né? Então ele faz os quadrados deles, as formas geométricas, a partir de uma pele, né, a partir do couro do boi. Ou mesmo o Irã do Espírito Santo, ele tem um trabalho aqui na exposição em que é a bandeira do Brasil toda tingida de negro, só as estrelinhas. Então, sem dúvida, tem uma ironia de uma impossibilidade de realização completa dessa utopia pelas próprias condições, né, históricas e sociais que o Brasil vivia. Então, esse sonho, embora tenha se realizado em parte, tenha combinado de algum modo com Brasília, que também é uma grande utopia, cidade planejada, né? De algum modo ele já nasce um pouco falido, uma impossibilidade de realização completa que os trabalhos dos anos 60 e os próprios neoconcretistas também vão demonstrar. Na exposição, os trabalhos que eu selecionei, basicamente, são trabalhos que voltam ao gesto, né? Reforçam o gesto, como na Mira Schendel, né? Que são gestos simples, gestos primordiais até. É uma tentativa de reinventar o gesto como se fosse pela primeira vez, né? Ou mesmo alguns trabalhos da Esther Greenspan, que estão aqui na exposição também, que são de uma limpeza e de um retorno ao sujeito, mas sem que isso caia num subjetivismo, mas justamente mostrando que sujeito e objeto não são também opostos, né? Eles convivem, a arte ela tem essa capacidade de ser subjetiva e ser objetiva, né? A arte pode nos dar, sim, pleno acesso ao mundo. Ela não está apenas no campo do erro e da ilusão. Ela diz respeito à imaginação, à ilusão, ao ilusionismo, mas jamais ela se encerra nisso, né? Ela consegue nos ensinar, ela tem muito a nos ensinar sobre o mundo que nos rodeia. Você fica agora com os destaques nos cinemas.
Os pais dele são divorciados, os dela também. Todos eles se casaram de novo. Agora, imagine só a confusão que este jovem casal vai enfrentar para conseguir visitar estas 4 famílias diferentes durante o Natal. Is an exit strategy. Vince Vaughn, Reese Witherspoon. Hello. Did Jackson projectile? For Christmas. No norte da Austrália, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, uma aristocrata inglesa herda um rancho do tamanho de uma cidade. Quando barões ameaçam tomar suas terras, ela se junta a um bruto vaqueiro para guiar as mais de 2.000 cabeças de gado de sua criação através do país. A jornada os leva a Darwin, local prestes a ser bombardeado pelos japoneses. We can't let them win. We won. Oh, that's not the ending. Estrelado por Adam Sandler, um faz de conta que acontece gira em torno de um arquiteto que costuma contar histórias de ninar para seus sobrinhos todas as noites. Um dia, as fábulas que narram viram realidade, transformando a sua vida num pesadelo. Flame resistant spray. Sir, that's for Christmas trees. Oh, I'm sorry. Come on now, it doesn't hurt that bad. Oh, you're right, that hurts. Bedtime. Jim Carrey volta à comédia no papel de Carl Allen, um homem que se recruta num programa de autoajuda baseado num único princípio: dizer sim para tudo e qualquer coisa. No começo ele fica maluco e isso vira sua vida de cabeça para baixo, mas logo ele começa a perceber infinitas possibilidades. Was I chewing gum before? Jim Carrey. Another bump of hot sauce. You guys are really into this yes thing. E foi apenas um sonho, um jovem casal vivido por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que vive no subúrbio de Connecticut. Durante os anos de 1950, luta para lidar com seus problemas pessoais enquanto tentam criar os 2 filhos de forma digna. O filme é a adaptação do romance escrito por Richard Yates. Na última semana, teve estreia nos cinemas o novo filme de David Fincher, O Curioso Caso de Benjamin Button. Brad Pitt faz o papel de Benjamin Button, que tem uma característica em comum. Nascido com 80 e poucos anos, ele rejuvenesce a cada dia que passa. O filme teve várias indicações ao Globo de Ouro. E hoje eu estou aqui com o expert não só em quadrinhos, mas também em cinema, o Carlos Eduardo, do Banca de Quadrinhos. Eu queria agradecer também ao Banca de Quadrinhos, a equipe do pessoal lá da banca, que cedeu gentilmente a presença do nosso amigo Carlos Eduardo para falar sobre as suas impressões sobre o curioso caso de Benjamin Button. É verdade, Dani. Para começar a falar que curioso é mesmo, porque o filme conta a história de um cara que nasce com 80 anos e vai rejuvenescendo conforme vai passando o tempo. Ou seja, o oposto do que toda a humanidade que a gente conhece, né? Realmente é uma coisa curiosa, não é? Curioso. Mas o filme é legal por vários aspectos. Ele enfoca um lado, assim, que é bem poético, e como você vai tratar a mortandade, vamos dizer assim, né? Esse negócio, as pessoas vão morrer quando passar o tempo, se com velhas vão morrer. A coisa inverte, né? Elas falam assim de você morrer jovem, né? Você vai morrer, você vai diminuir, vai ir crescendo, desce. Mas aspectos técnicos, o filme é perfeito também, além só de roteiro, obviamente, né? Você tem o David Fincher, como você já citou, que é o diretor, que já trabalhou com o Brad Pitt em algumas outras vezes, trabalhou no Clube da Luta, trabalhou no Seven. Você tem a Cate Blanchett também, que é uma atriz que está sempre aí sendo indicada a grandes prêmios do cinema. O roteiro me lembrou um pouquinho assim Forrest Gump, mas inclusive porque o roteirista é o mesmo, é o Eric Roth, né, que é o cara que escreveu o Forrest Gump, também escreveu, né, o roteiro adaptou, na verdade, porque o Curioso Caso de Benjamin Button é um roteiro adaptado, mas o filme é super legal. Eu recomendo muito esse filme porque vale a pena. É isso aí. O Carlos, da Banca de Quadrinhos, então indica para você, telespectador do programa Em Cena, assista. Assista porque é muito bacana, vale a pena. O Caso de Benjamin Button.
Curioso. E o curioso caso, exatamente, Porque curioso caso de Benjamin curioso. Button. Bem curioso, né, Carlos? curioso. Obrigada pela sua presença. Como Ok? sempre, um prazer estar na companhia de Daniela Tesolini. Valeu, fala o quê? Eu fico até emocionado aqui. Valeu. Bom, e se você quer assistir esse programa, o Em Cena leva você. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural@canalsp.com.br. Deixe seu nome, telefone e nós estaremos sorteando entre as pessoas que encaminharem o e-mail pra gente um par de ingressos, um bloco de anotações e caneta do filme. Então, aguardo o seu e-mail. E por hoje é só. Mande seu e-mail pra gente, cultural@canalsp.com.br. Acesse nosso blog também, www.encenatva.wordpress.com. Lembrando que você pode assistir a programação do Canal de São Paulo ao vivo através do nosso site, www.canalsp.com.br. E até o próximo programa. Tchau!